Olha aqui. Carnaval foi de chuva praticamente, né? Chuva em várias cidades do Piauí, aqui em Teresina também muita chuva. E, obviamente, que quando se fala em chuva, se fala da incidência de raios e dos cuidados durante esse período. Afinal de contas, aqui é a Chapada do Corisco. Se bem, conversando com meu primo aqui, com outras pessoas, eu acho que até agora, aquelas tempestades com raios assim, que estronda, trovões, raios, as tempestades não aconteceram ainda. Foram registrados raios, foram registrados trovões, mas numa quantidade menor. Ainda assim, é muito perigoso. Olha só, no último domingo, uma criança morreu ao ser atingida por um raio no município de Joaquim Pires, no norte do Piauí. Você está vendo aí, infelizmente, né, muito triste a gente falar sobre isso, a gente vê a imagem da criança, é muito comovente, né? Enfim. Mas é fato, a gente tem que falar, e até para servir também de exemplo para todas as pessoas tomarem os cuidados necessários na hora das tempestades. Coloca na tela agora a Joelma Abreu, que foi atrás do caso, foi acompanhar esse caso. Joelma, boa tarde, seja bem-vinda. E às vezes a gente fala, Joelma, muito sobre as chuvas, raios, trovões. Mesmo assim, uma grande parcela da população negligencia. Continua cometendo equívocos. Opa, falou em raio e trovão, deu um... Continua cometendo equívocos e continua se arriscando. E aí, quando eu digo se arriscando, raios e trovões, trafegando em ruas completamente alagadas, você não sabe se tem um bueiro ali aberto, se a correnteza é forte, enfim. E esse caso, infelizmente, é um caso que aconteceu em Joaquim Pires, mas é um caso que pode acontecer com qualquer pessoa. Exatamente. A probabilidade de um raio cair em cima de uma pessoa, Douglas, ela é considerada muito baixa. Mas se essa pessoa estiver em local aberto, se essa pessoa estiver desprotegida, essa probabilidade aumenta. E só no Piauí, neste mês de fevereiro, 2 pessoas foram atingidas por raios. Uma aconteceu no dia 6, o raio caiu em cima da casa dela, danificou algumas tomadas e ela também teve a perna e o abdômen queimado. E no último domingo, uma criança de apenas 7 anos de idade morreu após um raio cair em cima da casa e atingir ela. Ela estava usando um celular e infelizmente chegou no hospital sem vida. Eu conversei com o professor Ayrton Costa, ele falou o que causa esses raios e como é que a gente faz para se proteger, principalmente durante esse período chuvoso que está se iniciando no Piauí. A gente já registra aí 2 casos de raios, 2 pessoas atingidas por raios aqui no Piauí. Vamos conferir na reportagem. No último domingo, uma criança morreu após a casa onde estava ser atingida por um raio na comunidade Vaca Brava, na zona rural de Joaquim Pires, no norte do Piauí. O garoto estava no terraço de uma residência usando o celular no momento em que o raio alcançou o interior do imóvel. A criança foi socorrida, mas já chegou sem vida no hospital. Dias antes, na zona rural de Buriti dos Lopes, uma jovem ficou ferida após a casa onde morava ser atingida por um raio. A menina estava nessa cadeira e pegou nela. Queimou a barriga, ó, aqui, ó. Aí ficou igual, tipo, queimado mesmo, né, ó, tipo, como se ela tivesse caído. Ela teve lesões na perna e no abdômen e recebeu atendimento médico. Só no mês de fevereiro, são 2 casos de pessoas atingidas por raios no Piauí. A probabilidade de uma pessoa ser atingida por um raio é considerada baixa. Mas se ela estiver em um local aberto, como esse que eu estou, sem qualquer proteção, essa chance aumenta de forma significativa. O Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Pesquisas no mundo inteiro
vem defendendo que a elevação da temperatura, ou seja, o gatilho das mudanças climáticas, proporciona a emergência de temporais com forte carga elétrica. Então, o mundo inteiro vem presenciando esse incremento, esse aumento de raios. O Brasil, por exemplo, ele já está no ranking global do país campeão de descarga elétrica. E aqui no Nordeste, o Piauí figura, né, como o segundo estado com maior concentração de descarga elétrica. Então, existe um grau de risco envolvendo temporais, formação de chuva intensa com descarga elétrica. O estado do Piauí está sob alerta. Cerca de 70% do território está em alerta laranja para chuvas intensas nos próximos dias, com risco de descargas elétricas e rajadas de vento. Pelo menos nas próximas 72 horas, nós teremos alto risco para chuva, né, com descarga elétrica e até condição de vento, rajada de vento intensa. Então, nesse caso, a gente tem que procurar sempre a cautela, sempre o bom senso. Está trafegando na estrada, tem uma lâmina d'água, tem muita água, tem correnteza, evite trafegar. Não tem condição de visibilidade, busque o acostamento. Está na cidade, já conhece aquela área de alagamento, não atravesse. A água chegou até a altura do pneu, aí você tem que abandonar inevitavelmente o veículo, porque você já não vai ter condições, né, de deslocamento. E muita atenção com nossas crianças, em áreas de banho e mesmo nas áreas urbanas. Ficou alerta aí da Defesa Civil em relação aos cuidados diante de uma chuva, de uma tempestade com raios. A previsão até o dia 20 é de chuva intensa aqui em todo o Piauí, acompanhada de raios, e todo cuidado é pouco. Segundo o professor Ayrton Costa, Douglas, o estado do Piauí é o segundo estado do Nordeste com mais raios, principalmente na região do Médio Parnaíba até a região do Vale Longar. E é por isso que é tão importante a gente não ficar em áreas abertas, descampadas, sempre procurar um lugar para se proteger. Eu lembrei, falando em raios, que a minha avó sempre pedia que a gente andasse calçado, andasse com um chinelo de borracha para evitar essas situações. E eu conversei com o professor Ayrton Costa, ele disse que faz muito sentido. Protege realmente, porque se o raio procura o ponto mais alto. Essa verdade, é verdade o que ele fala, porque o raio ele não desce de forma direta, ele fica procurando, fazendo zigue-zague, procurando o lugar mais alto. Por isso que é muito importante a gente andar protegido. E tem um detalhe também que a gente... Vamos continuar acompanhando esse período chuvoso, porque ainda, como eu disse, não teve um temporal, assim. Até que teve um dia, Joelma, não lembro exatamente qual dia, vocês lembram? Sexta para sábado, a chuva quase começou à noite ali, foi até de manhã direto e tal, mas ainda não foi com intensidade para caracterizar uma precipitação pluviométrica que era para ser de 20 dias em 2 horas, 3 horas, né? Que aí ocorre o alagamento, os alagamentos em Teresina. Então, nós vamos cobrir, vamos acompanhar, para e passo, e trazer as informações, até como forma de orientação também para quem nos acompanha. Obrigado, Joelma. Até amanhã. Até amanhã. Eu que agradeço.